Oi, pessoal. Hoje eu vou responder essa pessoa aí. No vídeo de 7 motivos para a gente não fazer educação domiciliar, para que você não faça educação domiciliar, essa pessoa fez esse comentário. Isso só favorece os comunistas, como se aquele vídeo tivesse como interesse desanimá-lo. E falar, continue enviando para a escola de pessoas que doutrinam seus filhos. E bem pelo contrário, aquele vídeo ele é para te dar um chacoalhão, te jogar um balde de água e te mostrar que você pode fazer. Mas que para que isso aconteça, aqueles 7 motivos não podem acontecer. Você consegue entender? Mas mais o importante do que isso, eu não fiz esse vídeo simplesmente para falar isso. A gente muitas vezes coloca a educação domiciliar como a salvadora. A salvação para o meu lar vem da educação domiciliar. A salvação para o meu lar é tirar os meus filhos da escola, assumir a educação e falar: olha que legal, meu filho não está sendo doutrinado. Olha que legal, eu estou fazendo uma educação de qualidade, eu vou formar mais um gênio. E diferente do que essa pessoa pensa, eu não penso assim. A Educalar, ela promove a educação domiciliar com um objetivo claro, a glória de Deus. Deus está no centro. Nós não acreditamos que a educação domiciliar vai salvar a sua família. Nós não acreditamos que o fim é a educação domiciliar. A educação domiciliar é um meio, é uma ferramenta, ela não é um fim em si mesma. Nós acreditamos que a educação que é baseada em Cristo, onde Cristo é o centro, essa sim pode gerar transformação no seu lar. Você vai cumprir todos os requisitos, você vai dar uma boa aula, mas o resultado depende de Deus, não de você. Não é com as suas próprias mãos, não é com o conhecimento que você tem na mente que vai salvar. E é engraçado que esse tipo de comentário vem de pessoas que acreditam, por exemplo, que o problema do mundo está na economia, está na doutrinação ideológica. Tá simples. E para resolver tudo isso, como eu resolvo? Com conservadorismo. Eu sou conservador. Um conservador sem Cristo, um conservador que não está apontando para Cristo, não muda nada. Não muda nada. Eu não estou dizendo que ele não é importante. Eu não estou dizendo que um conservador ele não vai fazer muito melhor para a sociedade do que um comunista. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a minha educação ela precisa ser centrada em Cristo. Se eu simplesmente trago meu filho para casa e digo, filho, eu vou te ensinar, vou te mostrar o que é certo, o que é correto. Correto com base em quê? Eu sou conservador com relação ao quê? Para que eu estou educando em casa? A educação domiciliar não é um Deus. E infelizmente eu vejo muitas famílias achando que sim. São as mesmas famílias que continuam cultivando comunidades inteiras fora da igreja. Elas têm um relacionamento inteiro em comunidades externas e não tem na igreja. A principal comunidade que eu tenho que alimentar e eu tenho que conviver é a comunidade do pacto. Esse é o nosso entendimento. A educação domiciliar, ela está gerando um sectarismo dentro das igrejas e muitas vezes eu vejo pastores inertes. A igreja está se dividindo porque tem a ala que faz educação domiciliar e a ala que não faz educação domiciliar. Nós temos na sociedade aqueles que defendem a educação domiciliar e aqueles que não defendem a educação domiciliar. Nós temos no Brasil pastores dizendo a educação domiciliar ela é única. Eu não posso ter escolas para fazer a educação. Nós temos pastores defendendo isso, lançando material, lançando livro e tudo. A grande questão, todo mundo consegue fazer educação domiciliar? A educação domiciliar é para todo mundo? E aquela família que não tem condição, como faz? Então, em resposta a essa pessoa, que eu não sei se é um pai ou uma mãe, porque eu acabei apagando ali e não lembro se é um pai ou uma mãe, o nosso entendimento é que a educação domiciliar é um meio. E ela, apontando corretamente para Cristo, ela pode fazer uma diferença enorme no seu lar. Agora, quando um pai ele envia o seu filho para a escola
e mesmo assim ele tem o cuidado, e nós teremos um vídeo sobre esses cuidados que a gente acredita que seja interessante ter. Ele tem o cuidado de se cercar de uma boa teologia, de acompanhar o seu filho, de ter um culto domiciliar onde o pai diariamente assume essa responsabilidade, ensina os seus filhos, onde nós temos uma família presente, não simplesmente o celular, uma televisão. A gente acredita que esse lar ele terá um sucesso muito grande, tanto quanto aquela família que faz educação domiciliar. Claro que eu não estou dizendo que esse pai não vai ter que se esforçar mais. Às vezes ele vai trabalhar o dia inteiro lá numa fábrica e ainda à noite ele vai ter que se esforçar, vai ter que dormir tarde para acompanhar isso. Vai ter que ter esforço. Vai ter que ter esforço. Mas eu não posso negligenciar que isso não aconteça. Eu não posso. Eu não estou dizendo que esse pai ele não vai receber muitas vezes um texto e falar, ideologia de gênero pura. E desconstruir no seu filho diariamente, mas calcado, baseado numa boa teologia, no Evangelho. Vocês entendem? Então aquele vídeo de 7 motivos, ele é um balde de água fria. Acorda, acorda. Não é simplesmente querer fazer, você precisa se preparar. Não é só querer. Não adianta eu falar que eu quero educar em casa de forma clássica, se eu nem leio. Não adianta. Não adianta falar que quer educar em casa e não tem condição de comprar um livro. Eu preciso me preparar. Mas isso é uma ferramenta, é um meio. O fim e o objetivo principal da educação é a glória de Deus. Então, se aquela educação humanista que o seu filho está recebendo na escola, ela é um problema para você, como deveria ser para todo cristão, você tem que fazer sua lição de casa aqui. Só que a educação ela é um meio também para a glória de Deus. Se você tem uma vida e uma família piedosa e diariamente você vai cultivando isso, você vai formar nos seus filhos um caráter de Cristo. Ele vai ver pelo exemplo da família dele isso. E como que você vai combater o comunismo? Com uma boa teologia. Você está capacitando o seu filho a ver que aquilo é uma doutrina totalmente antibíblica. Você está mostrando isso para ele, está ensinando isso para ele e está apontando ele para Cristo. Eu posso muito bem, e aí é uma coisa que a gente tem que ser sincero intelectualmente, eu posso muito bem fazer a educação domiciliar e ser um ateu. Eu posso muito bem fazer a educação domiciliar e centrar todo o conhecimento dos meus filhos. Colocar ali, um cutinho ao conteúdo, um cutinho ao meu filho e continuar com uma educação construtivista. Eu posso muito bem fazer isso. Eu posso muito bem fazer educação domiciliar e ser uma pessoa de esquerda. Consigo. Então a educação domiciliar ela não salva. Ela não redime a família. Bem pelo contrário, se essa família tiver pressupostos errados, ela tiver uma cosmovisão errada, se ela tiver uma cosmovisão antibíblica, e às vezes ela nem sabe que tem, que ela não se percebe, e isso é muito comum de acontecer, ela vai ensinar as coisas de forma antibíblica. E não vai salvar. Não vai salvar. Não vai mudar a mentalidade dela. Bem pelo contrário, às vezes pode até aproximar ela de preceitos comunistas, socialistas e tudo que a gente não acredita. Tá bom? Então vamos refletir. Qual que é o objetivo? Qual é o propósito da nossa educação? Quando a gente está dentro da comunidade Educalar, a gente fala muito sobre isso. Qual é a nossa cosmovisão? Nós temos montado um curso, um treinamento de teologia para famílias, pensando justamente nesses pressupostos, nessa cosmovisão. Nós não conseguimos dissociar educação de teologia. Tudo que a gente crê vai se tornar prática. Então, ou a gente tem uma estrutura muito sólida, ou a gente está andando com pessoas que têm uma estrutura sólida para nos orientar, ou a gente está fadado a cometer erros. Inclusive erros que fatalmente vão culminar dentro da educação domiciliar em uma família de orientação de esquerda. Então, vamos ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado. A educação domiciliar não é um fim em si mesma. Ela é um meio.
E uma educação centrada em Cristo, uma educação que tem como objetivo glorificar a Deus, é o que a gente acredita que a família cristã deveria preservar, buscar de forma diligente, diariamente em seus lares. Uma família piedosa fará com que tudo isso seja extirpado. E a gente vai ensinar nossos filhos, como a gente vai ensinar nós mesmos, a ter uma educação que de fato glorifique a Deus. Tá bom? Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês reflitam sobre esse tema, eu espero que a gente consiga de fato caminhar nesses caminhos para a glória de Deus. Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um legado da graça divina.